Bom, pessoal, dando sequência então aqui na nossa terceira videoaula, anteriormente então eu criei um método listar no próprio controller, criei uma rota contas que automaticamente vai chamar o nosso contas pagar controller chamando o método listar. Perfeito. Duas coisas aqui. Primeiro, bom, você sabe que é totalmente incorreto da gente trabalhar com HTML dentro do controller. Beleza, mas a gente fez isso por uma questão didática e para mostrar como é simples trabalhar com banco de dados. Segundo, eu ainda não criei uma view e fiz tudo bonitinho, porque mesmo que eu crie a view, eu ainda preciso de um terceiro cara. Lembram que o MVC é controller, view e o model, ou seja, model, view, controller, MVC. Então não adianta eu querer criar uma view lá, porque ainda vai estar errado. Então a gente vai por partes. Vamos deixar a view por último, tá? No curso anterior a gente trabalhou com controllers e view. E eu não comentei a parte de model, porque é a parte específica desse curso. Nota então que é totalmente incorreto eu fazer o acesso a dados ao meu banco de dados no meu controller. Quem tem que fazer isso é a minha model. Como que eu faço para criar uma model? Simples. Se eu crio um controller, basta eu criar uma classe que herde de controller. Para mim criar uma model, basta eu criar uma classe que herda de model. Só que como eu quero praticidade, e seria muito fácil criar um novo arquivo.php, criar uma classe herdade model, eu vou mostrar de uma outra forma, que é a mesma forma que eu iniciei nesse curso, que foi criando o model via artisan, ok? Então aqui eu vou acessar a pasta do meu projeto e via Artisan eu vou criar a minha model, bastando eu chamar php artisan e o método que cria classes, como por exemplo o método make. Dois pontos, o que, que eu quero? Controller? Não, eu quero model. Qual o nome dessa minha model? A gente está trabalhando com contas pagar. Então o nome da minha model vai ser contas pagar, nessa nomenclatura aqui. Olha só, ele vai criar então para mim. Enquanto ele cria essa minha model, ele cria para mim e não tem necessidade de criar a classe manualmente. Eu vou abrir ela aqui então. Ó, vou voltar aqui. Eu vou vir aqui. Então ele criou aqui no diretório app, contaspagar.php. É o meu arquivo model. Veja aqui. Beleza. Agora que eu tenho a minha classe model, eu posso simplesmente começar a trabalhar com toda a estrutura aqui dentro. E quando a gente trabalha com a model, pessoal, a gente precisa entender que, por exemplo, no Laravel Framework, o nome da nossa classe representa o nome da nossa tabela no banco de dados, certo? Só que, se eu, por exemplo, crio uma classe produtos, eu tenho que criar uma classe produto, e no banco de dados, essa classe vai ser no plural. Então, pensando em outro tipo de model, por exemplo, se eu quero uma tabela produtos no banco, que esse é o nome correto, eu preciso criar uma classe chamada produto com letra maiúscula no início. Automaticamente o Laravel Framework vai entender que no banco de dados a tabela vai se chamar produtos com S no final, com P maiúsculo. Se eu crio uma classe chamada cliente, ou seja, ou até se eu pensar no banco, se eu crio uma tabela chamada clientes, eu tenho que criar minha classe model chamada cliente. Ou seja, se no meu banco a tabela é clientes, a classe tem que ser assim, cliente. Se no meu banco de dados a tabela é produtos, a classe tem que ser produto. Se no meu banco de dados a minha estrutura de tabela, se eu criei uma classe assim, ó, contas pagar, no banco ele teria que criar mais ou menos contas pagar. Ó, pagar, vai ficar um pouco estranho. Então, nesse caso específico, não é legal que ele faça isso para mim. Aí eu posso explicitamente falar assim para ele: olha, eu não quero usar esse padrão de nomenclatura. Então, eu vou criar aqui, ó, protect,
eu crio um atributo protegido chamado table, onde eu falo para ele como que eu gostaria que a minha tabela como a minha tabela vai se chamar no momento em que ela utilizar uma classe contas pagar. Dessa forma aqui. Então eu vou falar para ele, ó, a minha tabela se chama contas pagar, tá? Porque senão ele vai tentar interpretar de uma outra forma. Se eu criasse uma model, por exemplo, chamada clientes, aí a tabela no banco, eu criei uma model chamada cliente, que esse seria o correto, certo? Ele iria criar no banco uma tabela clientes. No caso, não criar no banco, iria simplesmente entender que essa classe, essa model, pertence à tabela clientes. Ok? É importante a gente entender isso. Se eu não quero, ou a nomenclatura não vai dar certa, como no caso no contas pagar, não vai ficar legal, eu explicitamente posso dizer para ele qual é o nome da tabela no banco. Aí eu utilizo esse atributo aqui. Tá? Agora, se eu criar uma model cliente, uma model produto, uma model usuário, uma model conta, aí automaticamente vai dar certa nomenclatura, porque ele vai colocar a letra inicial minúscula, que é a maiúscula para minúscula, isso no banco, e vai adicionar o plural no final, ok? Então, muito importante esse detalhe. Olha só, pessoal, quando a gente trabalha com o Laravel Framework, tem uma coisa bem bacana quando a gente trabalha com frameworks que nos auxiliam a trabalhar com um banco de dados. A gente não precisa criar o nosso banco de dados. A gente não precisa criar a nossa tabela. E essa é a ideia que eu quero mostrar para você. Vamos começar a criar o nosso sistema a partir de agora de uma maneira simples e da maneira que o Laravel recomenda. Então, eu criei a minha model aqui, contas pagar, é a minha classe, e já disse para ele que a tabela dessa model vai ser contas underline pagar. Ah, mas eu tenho essa classe, esse banco lá. Não tem problema, a gente cria outro banco e vai fazer ele criar automaticamente essa tabela. Eu quero começar o meu sistema do zero. Eu não quero ter que primeiro fazer o banco de dados, fazer as tabelas, não. O próprio Laravel Framework tem um recurso para fazer isso para mim. Certo? E esse recurso é chamado de migrations. E o recurso de migrations fica na pasta database, migrations. Aqui ele tem um esquema de criação das minhas tabelas. Certo? Mas aí você percebe, mas cadê a tabela então de contas a pagar? Por que ele não existe? Bom, a gente vai ver isso agora. Olha só, a partir do Laravel 5.1, que é o que a gente está utilizando, ele não cria automaticamente essa tabela em migrations. Para isso, eu teria que, no momento em que eu criar a minha model contas pagar, colocar aqui um atributo "-m". E aí, ele vai dizer, evidentemente, que essa model já existe. Então, vamos excluir essa model aqui. É muito importante eu comentar em relação à versão, tá? Para que você não tenha problema. Daqui a pouco você está utilizando uma versão anterior e não sabe disso. Então, a partir da versão 5.1, eu especifico "-m" na hora de criar a minha model. Vejam que ele criou o meu migration. O que é esse migration, pessoal? Esse migration nada mais é do que um arquivo que possui um esquema, ou seja, toda a estrutura da minha model, da minha classe que representa a minha model, de como ele vai ser criado no banco de dados. Tá? Pode parecer um pouquinho complexo agora, mas você vai entender conforme a gente for trabalhando nesse curso, ok? Olha só, eu vou abrir aqui a model novamente, até vou colocar aqui a minha table contas pagar. Notem que aqui agora em Database, Migrations, eu tenho aqui a estrutura de contas pagar. Vocês viram como é que ele criou aqui a tabela? Ó? Vejam só. Olha como é que ele vai criar a tabela. Create contas pagars. Foi o que ele definiu aqui para mim. Tá? Então aqui, aqui ele faz um drop na minha tabela. Aqui ele trabalha com a criação dessa tabela. A gente já vai entrar no mérito dessas questões, ok? Então, vamos aos poucos entendendo as coisas. Vamos entender 2 pontos nesse primeiro momento. A minha model é
a camada responsável por fazer o acesso a dados depois. O que é o migration? O migration, pessoal, nada mais é do que um recurso do Laravel Framework em que o próprio framework fica responsável por criar a estrutura de tabelas no banco de dados, ou seja, eu não quero me envolver com criação de tabelas lá no MySQL, eu quero que o Migration faça isso para mim. Não confundam com a minha model agora. A model vai trabalhar depois com o controller e com a view. Tá? O Migration é o cara que, através do método up, vai fazer a criação do meu esquema. Ou seja, eu não tenho uma tabela, por exemplo, ainda. Aqui eu criei essa tabela para a gente testar uma outra forma de fazer, que é quando eu já tenho um banco. Mas se eu quero começar o meu sistema do zero, eu posso trabalhar com o próprio Migration, que vai criar para mim as informações da tabela. Além disso, o Migration é muito bacana, porque eu consigo, por exemplo, fazer ele inserir várias informações de testes para mim ir trabalhando. Então, só para você ver como é bacana, ó, eu vou mandar o Migration criar aqui. Eu vou até renomear ele aqui, ó, create contas pagar, tá? Eu vou manter aqui como eu coloquei, ó, contas pagar. É importante a gente, porque depois essa model, quando for acessar a tabela, vai querer acessar essa tabela. Percebam, pessoal, que o down é o método que vai apagar o esquema, enquanto que o up ele vai criar o esquema. Observem que no momento em que o método up for executado para criar todas as tabelas necessárias, ele automaticamente está criando dois campos aqui. Um campo incremento, que ele chamou de ID, e um campo do tipo timestamp. Na minha estrutura que eu quero trabalhar com vocês, eu tenho ID, descrição, valor. Então é esse tipo de campo que eu vou criar aqui, ó. Table, continua. Depois do increment, eu quero criar uma string. Então eu chamo aqui, ó, string, vou informar nome, ou melhor, descrição, e crio uma que vai armazenar o valor da conta a pagar. Eu vou chamar esse cara aqui, conforme eu chamei aqui antes, valor. Pessoal, não confunda essa tabela pronta com o que a gente vai criar aqui, tá? Eu já vou apagar essa tabela, ou até posso criar um outro banco, enfim, tanto faz agora, só para mostrar para você como eu posso, diretamente aqui nos comandos, fazer e criar a tabela e eu não me envolver com nada, tá? Vamos colocar aqui, eu não lembro quanto que eu coloquei nessa coluna, acho que foi... Deixa eu ver aqui. Vou editar essa tabela só para fazer da mesma forma. Aqui eu coloquei 10,2 no decimal, então 10,2, ok? Bom, então eu defini aqui, pessoal, que é esse tipo de colunas que eu quero que ele crie no banco de dados para mim. Aí a gente imagina o seguinte, pessoal, eu comecei a criar meu sistema do zero, tá? Criei meu projeto, aí eu vou criar minhas models, eu criei lá pagar models, contas a pagar model, clientes model, produtos model, beleza, fiz tudo isso. O que acontece quando eu fiz isso, pessoal? Eu simplesmente vou esquecer tabela no banco, eu comecei a trabalhar só com framework. A única coisa que eu vou fazer em relação a banco é configurar a minha conexão aqui e criar o meu banco de dados. Inclusive, eu vou até apagar essa tabela aqui, ó, drop table. Ó, apaguei a tabela, perfeito. Porque cada vez em que ele criar uma moda, ele vai criar para mim esse arquivo migrations, conforme eu mostrei para vocês anteriormente. Agora, pessoal, eu posso simplesmente vir aqui, ó, colocar php artisan migrate e executar. Beleza. O que ele vai fazer? Ó? Criou as tabelas users, passwords e contas pagar. O que são essas outras tabelas?
Bom, vamos atualizar aqui. Olha só as tabelas que ele criou, pessoal. Contas pagar. Vamos ver se ele realmente fez como deveria. Ó, ID, descrição, quando é que o registro foi criado, quando é que o registro foi atualizado. Faltou ali ele criar o valor. Já vamos ver o motivo dele não ter feito isso. Users. O que é essa tabela users? Bom, isso é um tema para um outro curso, mas basicamente dentro do Laravel Framework eu tenho a possibilidade de trabalhar com autenticação e criação de usuários e ele já tem essa estrutura pronta para mim. Tá? Da mesma forma do Passwords Resets aqui, que trabalha em conjunto com isso. Tá? Então, olha só, pessoal. Se eu tivesse criado todas as minhas models, ele teria todos aqueles arquivos migrations, tá? E esses arquivos aqui, eu defino nesses arquivos o tipo de campo que eu quero no up, ou seja, a estrutura da minha tabela, e com isso, quando eu chamar ali o PHP Artisan Migrate, ele vai executar para mim essas informações. Aí vem a pergunta, tá, mas eu sou obrigado a desenvolver assim? Eu não quero. Eu quero simplesmente fazer a minha tabela, criar minhas models, meus controles e minhas views. Não tem problema, você pode também. Mas aí fica uma videoaula que eu estou mostrando que o próprio framework pode fazer a criação para você utilizando o Migrations, ok? Então é importante que você tenha esse conhecimento e saiba que esse recurso existe. Você pode usar um ou outro, tá? A model não necessariamente tem a ver com migrations. Migration é uma outra parte do framework, tá, que você pode utilizar para justamente criar as estruturas e tabelas do seu sistema. Bom, aqui eu vou colocar nesse migrations um double. Deixa eu ver se ele vai rodar agora 10,2. Claro, antes deixa eu fazer um rollback aqui. Então, no momento em que eu chamei o migrate, eu vou colocar 2.rollback para ele desfazer aquela migração que eu fiz, tá? Então ele desfez, porque deu erro aqui no campo, ele não criou os campos corretamente para mim. Ó, aí eu atualizei aqui, tá? Vejam que ele desfez. Eu vou novamente fazer um migrate. Vamos ver agora se ele vai colocar corretamente. Perfeito. Vamos ver contas pagar. Beleza, agora sim, ó. Valor 10,2. Está criado, pessoal. ID, descrição, valor. Aí, automaticamente, com esse problema que a gente teve, eu mostrei para vocês como fazer um rollback. Esse rollback desfaz a última migração, tá, realizada no sistema. E com isso ele desfaz. Tenha muito cuidado, porque daqui a pouco, se você inseriu informações lá e aí deu um rollback, você vai perder essas informações, ok? Bom, então criei aqui, pessoal, esse migration. E para tornar a aula um pouco mais completa, mesmo a gente não trabalhando com isso agora, eu vou criar, por exemplo, aqui, ó, uma model, apenas para você ver o processo de migration, que eu acho muito importante. Eu vou criar uma model aqui, clientes, tá? Então, model cliente é o nome, "-m". Ele vai criar para mim e através do "-m" vai criar o migration. Aí eu vou abrir lá o migration. Ó, ele acabou de criar clientes. Vocês viram que o nome da tabela é clientes, então ele assumiu aquilo que eu disse para vocês. Tá? No Migrations, claro, essa parte do model aqui é uma outra história, porque depois o model vai querer acessar a tabela do banco, e com isso eu estou especificando aqui como a tabela vai se chamar, se eu não quero usar o padrão dela. Como é que funciona aqui o Migration? Ó? Eu posso, por exemplo, fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Eu vou copiar aqui, ó. Aí eu posso criar campos, tá? Eu posso criar o campo nome, eu posso criar o campo endereço ou e-mail, tá? Beleza, fiz. Aí agora eu executo novamente o migration, ó. Aí ele verificou que ele tem um migration a ser criado, que é clientes. Olha o que ele fez lá no nosso banco. Acabou de criar também a tabela de clientes. E olha lá o campo que ele criou, nome e e-mail. Automaticamente ele tem já os campos criado e atualizado para saber essas informações no registro. E criou também user e password. Tem mais uma tabela aqui chamada migrations, tá? Que tem aqui os logs de migrações realizados. E vejam que é bastante simples. Então, essa parte do Laravel Framework
Lembrando que essa aula a gente focou em migrations, conforme o título da aula. Apenas destaquei um pouco da model, que é de objeto, ou seja, faz parte dessa ideia toda aqui, porque foi criada com Artisan, mas o objetivo da aula foi mostrar a parte de migration, tá? Como que ele cria para a gente automaticamente as tabelas do banco. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. É um pouco complexo no início, mas quem já trabalhou com outros frameworks sabe que é muito comum, como por exemplo no Hibernate do Java. Quem também já assistiu aos cursos de Java na RL System viu que através do Hibernate lá, a gente também teve a mesma ideia, que é fazer o próprio framework gerar para a gente as tabelas. Ok, pessoal? Bom, a gente vai dar sequência então na próxima aula. Eu ainda não vou falar da model e unir ela com a controller ainda. Eu vou falar de um outro cara que tem tudo a ver com o migration, que é o Seeder. O Seeder, basicamente, pessoal, ele vai ter a possibilidade, a gente pode estar utilizando ele para popular dados na nossa tabela. Sabe quando a gente cria um sistema e aí a gente começa a testar o CRUD do sistema, fazer os testes, né, ver se está cadastrando, depois ver se está validando os dados, toda aquela coisa, aí a gente começa a querer inserir dados manualmente lá no banco. Existe dentro do Larva Framework um cara chamado Seeder, que esse é o objetivo dele. A gente executa o Seeder e ele vai lá e cria alguns registros para a gente brincar no sistema, apagar, excluir, editar. No caso, apagar, editar e assim por diante, ok? Então, damos sequência na próxima videoaula. Aí sim, depois da próxima aula, na outra, a gente começa a integrar a model com a controller e com a nossa tabela de contas a pagar, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula.